Oi pessoal, aqui é o professor Alisson, como vão vocês? Tudo bem? Bom, eu estou gravando essa aula hoje, com um propósito mais de ajudar os alunos que não puderam assistir o primeiro dia de aula, mas que também vai ajudar muito as pessoas que assistiram e que podem fazer uma revisão com mais calma, assistindo essa aula sem interferência de internet ou conexão caindo, enfim. Pode voltar, rever alguns exemplos e aprender de forma mais clara. Bom, então sou o Teacher Alisson e a gente vai falar um pouco hoje sobre posse, Como fazer posse em inglês. Basicamente, existem duas formas de fazer posse em inglês. Uma, muito semelhante à que nós usamos no português, usando a preposição de, né? A casa de Alisson, a aula do professor, o carro da Maria, enfim, qualquer coisa. Ou usando uma segunda possibilidade que não existe em língua portuguesa, que nós chamamos de caso genitivo. É um tipo de posse diferente que ocorre em línguas de famílias diferentes do português. A família da nossa língua é o latim. O latim originou várias línguas irmãs, como o espanhol, o italiano, o português, o romeno, o francês. Então, essas línguas pertencem ao mesmo grupo de família. Né? Mas a língua inglesa ela pertence a outro grupo de família, que é a família das línguas germânicas, a mesma família do alemão. Tá? Então, essas línguas das famílias germânicas têm o caso genitivo, ou seja, eles fazem a posse com o apóstrofe S. Esse apóstrofe S ele seria o substituto do de, ou quando nós fazemos combinação com o U e o A, com o O e com o A, que nós juntamos o de mais U, forma o do, o de mais A, forma o da. A gente faz esses arranjos em português. Em inglês também, eles usam o of, que é o OF, e quando quer formar o do ou da, ou dos e o das, eles acrescentam o the, of the, que é o THE. Então é isso. Bom, mas vamos falar especificamente do tipo de possessivo que não existe em português. Então, especificamente da língua inglesa, então vamos ver como ele funciona. Ele é um pouco diferente porque a ordem que é usada na construção da frase ou quando você vai falar é diferente. Então, a gente precisa ter um pouco de atenção no começo, mas não é difícil. É simples. Na aula, eu falo sempre para os meus alunos que quando a gente começa a estudar a língua inglesa, alguns já estão estudando, outros estão tendo inglês pela primeira vez, Então a gente já fala um pouco de inglês sem perceber, Quando a gente usa palavras como shopping, grill, hot dog, Wi-Fi, mouse, internet, AIDS, lockdown, pen drive ou flash drive, outlet, 50% off, 50% de desconto, play, não é table aqui, é tablet, era para ser tablet, cooler, ice, gay, design, chip, backup, office boy, online, hobby, rock, e aí vai. A gente já usa essas palavras sem perceber, a gente já aprendeu essas palavras diretamente da fonte. Então, às vezes, a gente tem a sensação de que é português, mas não é. Elas se adequaram à nossa realidade. Tá? São empréstimos linguísticos, são palavras que nós tomamos emprestadas e que acabamos usando como se fosse do português. Bom, então eu trago aqui algumas dicas para quem quer realmente aprender a falar inglês, quem quer desenvolver essas habilidades de comunicação, falar, entender, por onde começar. Às vezes a gente gosta muito, mas não sabe como começar a estudar. E aí é importante ter em mente que cada pessoa aprende de uma forma, Não adianta você ter um método, um professor ter um método único e querer aplicar esse método a todo mundo, porque às vezes funciona para alguns e não funciona para outros, ou funciona mais ou menos para outros, Então, eu trago algumas dicas que funcionaram para mim, comigo, talvez funcione com vocês. Bom, quem gosta de assistir filme, em plataformas digitais, na internet ou mesmo YouTube, sempre ouvir o filme na língua original, no caso em inglês. Mesmo que a legenda, a primeira vez que você assista o vídeo ou filme, ou a série, seja em português, mas o áudio precisa estar sempre em inglês. E aí você deve encarar isso como um trabalho, como um exercício. Você assiste aquele filme, ou aquele clipe, ou aquele episódio a segunda vez, tentando colocar o áudio
e a legenda pela segunda vez em inglês. Você vai perceber muito mais palavras, você vai identificar muito mais palavras, porque você vai estar mais focado no que eles falam. Você já vai conhecer a história porque você já leu a legenda na primeira vez e da segunda vez você já vai aprender muito mais. Vai poder concentrar e refinar o ouvido, treinar o ouvido para os sons da nova língua, né? Bom, então audio and subtitle always in English, né? Então o áudio e a legenda sempre em inglês. Outra coisa que funcionou muito para mim é colocar, gente, se você tem um celular seu, né, um dispositivo seu, você coloca a configuração, né, as settings em inglês, né? Coloca o celular em inglês, coloca as redes sociais, Facebook, né, o Instagram e outras redes sociais em inglês. No primeiro mês vai ser muito frustrante, vai ser ruim, você não vai achar exatamente o que você quer, mas depois você vai começar a usar esses aplicativos e esses dispositivos sem perceber, né? E você vai ter adquirido uma grande quantidade de vocabulário só com essa estratégia, tá? Funciona. Outra coisa, se vocês, a gente não pode estar presente presencialmente perto, né, junto, mas vocês podem criar grupos de WhatsApp com a conversa para criar conversação mesmo, grupos de conversação. A gente não tem americanos e estrangeiros todo momento aqui no Brasil, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Então a gente precisa criar essa atmosfera assistindo filmes em inglês, né? Colocando as configurações dos seus equipamentos em inglês para você forçar a aprender vocabulário, forçar a interagir naquela língua e criar grupos de conversação, gente, porque o cérebro da gente é muito esperto, né? Ele é muito esperto. Se a gente não utiliza uma informação por muito tempo, ele acaba colocando aquela informação na memória de curto prazo. O que é isso? Isso vai ser apagado. Né? O cérebro vai apagar toda informação que você não usa, que não é importante, que não lhe marcou, né? Que não causou impacto a você. Né? Então a gente precisa viver situações reais para que essas informações, essas palavras, essas frases, esses comandos que a gente precisa usar para se comunicar, eles se fixem na memória de longo prazo. Tá certo? Então criem grupos de Zap, o professor pode ajudar vocês também a interagir, fazer pequenas conversações. Tá? Bom, outra estratégia que meus pais, na época que eu estudava, né, eu tinha a idade de vocês, foi complicado porque eu colocava etiqueta em tudo que era objeto. Então, no meu quarto, quando eu queria aprender os vocabulários dos objetos mais menos comuns, assim, que a gente não vê em livro, né, como tomada, enfim, fechadura, essas coisas, ventilador. Então, eu colocava etiqueta e colocava uma fita adesiva ali, um durexinho e tal. E aí eu passava a semana cruzando com aquelas palavras, e aquilo ajudava muito, né? E aí você memoriza muito rápido muitas palavras, tá bom? É outra dica interessante. E simples, não precisa de muita coisa. Apenas papel, caneta e uma fita adesiva. Bom, gente, outra coisa é música, né? Se você gosta de música, música é uma fonte de aprendizado imensa, porque ela traz para você a pronúncia, que as pessoas usam, né, sejam elas americanas ou inglesas ou australianas, ou da África do Sul, ou da Nova Zelândia, né, da Índia, todos os países que falam inglês. E eles trazem também as contrações, as reduções, né, porque eles não falam bonitinho como a gente vê nos livros, tudo bonitinho, as frases grandes, completinhas, tudo perfeitinho, não. Eles fazem reduções, eles quebram a palavra no meio, igual nós também fazemos, né? Enfim, e trazem muitas expressões idiomáticas, que são maneiras figurativas de falar algumas coisas, né? Que a gente não fala de maneira literal às vezes, né? Então, é mais ou menos isso. Bom, então ouvir a música e também traduzir, estudar a letra da música, pegar a letra e ler, entender, procurar no dicionário mesmo, tá? A tradução, só pela tradução, não é muito legal, mas a tradução como um complemento, ela é fantástica. A gente precisa em muitos momentos da tradução, tá bom? Então são algumas dicas que eu trago para vocês para potencializar a absorção da língua inglesa. Não só da gramática, porque nós vamos estudar gramática, mas não vamos ficar só em gramática. A gente vai treinar bastante para a gente fazer pequenas conversações, vocês fazerem pequenas conversações. Né? Eu sou professor de português para estrangeiros também, em uma plataforma internacional, então tenho muitos alunos dos Estados Unidos, Inglaterra, de vários países do mundo, né, que falam inglês.
e outras línguas também, mas o inglês é que nos interessa agora. Então, eu vou entrar em contato com a coordenação, com a direção, e se eles aceitarem, de repente a gente pode fazer uma aula convidando um desses meus alunos americanos ou ingleses, né, para vocês entrevistarem, falarem inglês, testar o inglês de vocês com eles na prática, né, numa aula online. Seria muito legal. Então, para isso a gente precisa estudar muito nesses próximos meses, nos prepararmos, né, para a gente fazer bonito, tá bom? Então, a metodologia, gente, como é que funciona a minha aula, basicamente? Claro que daqui a pouco a gente recebe o livro, né? Daqui a pouco a gente está com material próprio, mas minha metodologia, independente do livro ou não, a gente vai sempre trabalhar com vocabulário, né? A gente quer construir uma casa. Se a gente quer construir uma casa, a gente precisa basicamente de tijolos, né? Então, eu comparo sempre o vocabulário a pequenos tijolinhos, né? Se você, se você quer subir rápido a parede da sua casa, né, você vai colocar um tijolinho por dia. Pode colocar, mas vai demorar anos para subir essa casa, né? Mas se você quer construir ela mais rápido, né, você vai colocar 10, 50, depende do seu esforço, depende da sua vontade, da sua dedicação, né? Então todo mundo pode aprender uma nova língua, inglês, espanhol, italiano, japonês, mas depende da sua vontade, né? Se você gosta da língua é mais fácil, né? Você já tem 50%. Se você não gosta, você tem que lutar mesmo, se dedicar por isso, mas também é possível. Bom, quanto mais jovem a pessoa, mais fácil é. Então vocês estão numa idade muito, muito boa, muito favorável para aprender inglês. Tá? Bom, então vamos aqui falar um pouco do caso genitivo, que é a forma diferenciada de fazer a posse, e depois, na sequência, a gente vai falar um pouco sobre termos familiares, sobre família. Quais são as palavras que a gente usa para falar de família em inglês? Né? Pai, mãe, sogro, sogra, cunhado, né? Meio-irmão, meia-irmã, enfim, padrasto, madrasta, tudo isso, tá bom? Gente, talvez tenha um barulhinho aqui, é porque começou a chover, não tem como eu impedir, tá bom? Mas é relaxante, tá? Bom, não vão dormir não, por favor, na aula. Bom, gente, então basicamente, quando a gente precisa indicar a posse de algo, né? Ah, tá. Eu não converso sempre tanto assim, não, viu? É porque primeiro dia eu preciso falar tudo isso para vocês antes de começar a nossa aula. Mas vamos lá, ao que nos interessa agora. Então, para indicar posse, existe uma regra. Vamos ver aqui esses três blocos, né? Existe uma sequência, que é, primeiro, se você vai escrever ou se você vai falar, você deve falar primeiro o possuidor, o dono de alguma coisa que você quer indicar. Quem é o dono? Quem é o possuidor daquela coisa? Vamos imaginar aqui, nós temos o personagem do Simpson, o Bart, né? O Bart ele tem um objeto aí. Você sabe o que é isso? Provavelmente sim, né? É um skate, que a gente já usa em inglês também, outra palavra que a gente usa em inglês e não percebe, às vezes, né? Então o Bart tem um skate. Então quem é o possessor? O possessor, o possuidor, o dono, é o Bart. Ele é o dono do skate, né? Então eu vou colocar o primeiro, o nome do possuidor, do dono. Depois, a regra diz que eu devo colocar o apóstrofe S porque ele vai corresponder mais ou menos ao nosso de em português. Se eu dissesse o skate de Bart ou do Bart, né? Tá? Ok, então Bart's, e aí eu coloco a coisa possuída, the thing possessed, né? Que é o skate. Então, gente, se a gente quer entender, enquanto a gente não tem tanta habilidade para entender diretamente pensando em inglês, você pode traduzir essa posse de trás para frente que ela faz mais sentido. Por exemplo, então Bart's skate significa de trás para frente o skate de Bart, né? Ou o skate do Bart. Então, 90% das posses em língua inglesa são feitas assim, né? Então é estranho, eu nunca fui falar disso, nunca soube disso. Que bom, então, que bom que agora a gente aprendeu uma coisa nova também, tá? E eu posso ajudar vocês. Então, se você quer dizer que algo pertence a alguém, geralmente essa é a forma mais usada. E é um pouco estranha, a gente no começo é um pouco difícil porque não existe em português, tá? E quer dizer, em nenhuma língua romântica latina, eu acho que espanhol, italiano, né? Não sei se francês, não conheço bem o francês, tá bom? Enfim. Bom, então o possessor, o possuidor,
mais o apóstrofe S, mais the thing possessed, a coisa possuída. Então vamos só repetir essa mesma regra para várias coisas, vários exemplos. Então o skate de Bart, né? Você vai dizer em inglês Bart's skate. Professor, por que eu não coloco o U aqui, o O, né? Porque em inglês tem uma regrinha que proíbe o uso do the para nomes, primeiros nomes de pessoas. Você pode usar apenas com o nome de família, mas aí já é outra história, tá bom? Você poderia dizer The Simpsons skate, o skate dos Simpsons, que é o nome da família, o último nome, né, last name. Mas o primeiro nome não se pode usar o the, que é o U, A, Us, As, né? O, A, Os, As, tá? Então a gente traduz na nossa mente o skate do Bart, Bart's skate. Muito bem, aqui nós temos o Pernalonga, né? Vamos ver um exemplo similar. Pernalonga é o possessor, Pernalonga is the possessor, é o possuidor. A gente coloca o apóstrofo S para dizer que o objeto, né, no caso a cenoura, é do Pernalonga ou é de Pernalonga, né? E a coisa possuída, que é a própria cenoura, que em inglês a gente chama de carrot. Então, a cenoura do Pernalonga nada mais é do que Pernalonga's carrot. Tá claro, pessoal? Espero que sim. Se não tiver, vocês vão me falar no chat, tá bom? A gente tira as dúvidas sem problema. Bom, outro exemplo muito simples. Provavelmente vocês sabem quem é esse personagem, né? This character. E esse objeto. The ball, a bola, né? Então eu quero dizer que a bola é do Donald, né? Ou é de Donald. Então, possuidor, o dono da bola, Donald, mais o apóstrofe S, mais o objeto possuído. Donald's ball, né? A bola do Donald. Eu não coloquei tradução, mas é exatamente isso, tá bom? Bom, vamos aprofundar. Gente, nem sempre a gente usa essa regra apenas com o possuidor, porque na vida real, às vezes a gente compartilha as coisas, né? E o exemplo, às vezes, é na própria casa da gente. A gente precisa assistir uma aula, às vezes, e tem muitos irmãos, e tem um ou dois celulares, e tem que um dia assistir um, outro dia assistir outro, compartilhar mesmo, né? Faz parte. E, e como é que a gente diz, por exemplo, que um objeto pertence a duas pessoas? Como eu dizia antigamente, é repartido por duas pessoas, é compartilhado, é dividido, tá? Então aqui vamos imaginar uma casa. Vamos imaginar um casal, duas pessoas se casaram, né? Agora elas compraram uma casa e vão dividir a mesma casa. Então a casa é das duas pessoas, né? Bom, então nós temos dois possessors, two possessors. Então vamos lá colocar, não importa a ordem de quem é o primeiro possuidor, o segundo, não importa. Você pode colocar em qualquer sequência, tá? Se forem 2, 10, 50, não faz diferença. Coloque em qualquer ordem. O que é que importa? É onde você vai colocar o de, né? Ou o do, ou o da, que é o apóstrofe S. Isso importa, isso faz toda a diferença. Por quê? Eu vou colocar ele aonde? Eu vou colocar ele depois de Mary, da Maria, da primeira possuidora, ou eu vou colocar depois do John, que é o João, o segundo possuidor. Ou eu vou colocar um em cada um. E aí, o que é que vocês fariam no chute, hein? Bom, vamos entender. Depende. Você tem duas opções. Ou coloca um em cada um, ou apenas no último. Só no primeiro não é tão usado, tá? Mas enfim, vamos lá. Ok. Nessa situação, né? Não é tão usado. Bom, enfim. Então vamos entender que aqui nós temos apenas uma casa que é compartilhada para dois. Nessa situação, quando só existe um objeto para várias pessoas dividirem o mesmo objeto, compartilharem, então a gente só pode colocar o apóstrofo S, gente, no final. Porque quando você coloca ele no final, a gramática diz que todo mundo que vem antes dele compartilha o mesmo objeto, divide o mesmo objeto. Então, se eu coloco apenas na última pessoa, no último possessor, né, if I put the apostrophe S at the end of the last possessor, né, então todo mundo divide o mesmo objeto, tá bom? Mas, então fica Mary and John's house, né? Então, traduzindo, seria mais ou menos assim, a casa de João e Maria, a casa dos dois, né? Bom, mas existem casos em que nós podemos colocar um apóstrofe S, uma marca de posse em cada possuidor, né? Claro, para que isso ocorra, para que isso aconteça, você precisa ter mais de um objeto. Então, por isso que aqui agora está no plural, houses, e não como o anterior, que era apenas house, uma casa, um objeto, né? Então, a primeira marca é isso, está no plural,
Então, provavelmente eu posso ou não dividir esses objetos. Então, vamos ver. Então, aqui eu quero dizer que existem quantas casas? Deixa eu ver a imagem. 2 casas. Então, eu quero dizer que uma casa é só da Maria e outra casa é só do João. Né? Então, eu vou dizer, eu vou colocar o apóstrofo S em cada um. Porque quando eu coloco um apóstrofo S em cada um, eu estou dizendo que cada um tem uma posse só dela. Uma casa só dela, independente de qual objeto, de qual situação for. Tá bom? Então, se eles compartilham, se em outra situação eu tivesse 2 casas, mas as 2 casas fossem dos dois igualmente, então eu colocaria apenas no último Jones. Mas como cada uma tem sua casa isolada aqui, né, cada um tem a sua. Então cada um tem uma marca de posse, que é o apóstrofe S. Então traduzindo seria as casas de João e de Maria, cada um com a sua. Tá? Bom, vamos ver se vocês entenderam. Aí vocês vão dar uma pausazinha no vídeo, vão pensar um pouco. Eu quero que vocês olhem para essa figura. Nessa figura nós temos 2 pessoas, um casal, ou amigos, não sei, né? E eles têm um guarda-chuva, que em inglês nós chamamos de umbrella. Vamos praticar? Umbrella. No plural, umbrellas. Tá? Bom, e aí eu quero que vocês olhem para essa imagem e digam qual dessas 2 frases está mais correta de acordo com a imagem. Está representando a imagem. Peter's and Kate's umbrellas ou Peter and Kate's umbrella. Por quê? Né? A dica é, só tem um objeto para 2. Qual frase estaria correta? Você pausa, pensa e a gente já compara se você corrige se você acertou ou não. Se não acertou, não tem problema, a gente está praticando. Né? Aprender língua faz parte. Né? Quando a criança começa a aprender a língua com 2, 3 anos, ela fala, ela boceja, né? Balbucia, ela não fala a palavra perfeitamente, ela não sabe a pronúncia direito, ela não sabe as regras. Né? Então é muito comum as crianças trocarem, né? Usar o mesmo padrão para tudo. E a gente acontece com a gente também, quando está aprendendo uma língua nova. Né? Por exemplo, dizer eu como, né? E usar essa terminação para todas as conjugações do verbo, quando nem sempre vai ser final. Eu come, por exemplo, não eu come, eu como. Então, a gente faz isso também quando está aprendendo outras línguas, né? Então, o erro faz parte, o erro é importante, né? Para a gente observar e ir construindo nossa linguagem. Bom, então a resposta correta seria a segunda, Peter and Kate's umbrella, porque como só tem um objeto, nós podemos colocar o apóstrofo S apenas no último possuidor da frase, né, ou da fala, porque a gente sabe que colocando no último, o objeto pertence aos dois. Se colocar um em cada um precisaria de um umbrella separadamente, né, um guarda-chuva separadamente. E na figura não há, não tem. Tá? Bom, essa regra de posse não se aplica só a pessoas, gente. Pode ser aplicada em qualquer situação, quase todas as situações. Né? Por exemplo, você pode falar de posse de animal, the dog's house, né? A casa do cachorro. Você pode falar de pessoas que terminam o nome. Aqui é interessante, porque aqui pode ser que tenha uma mudança, tem uma variação. Né? Mas geralmente a regra geral, né, é apóstrofe S, para indicar que o possuidor possui algo. Mas, algumas vezes, pessoas que têm o nome terminado em S, né, se esses nomes são nomes históricos, e se você está se referindo àquela pessoa histórica, né, do nome universal, como Jesus, Hércules, pessoas importantes que o mundo todo conhece a história, né? Personagens históricos também, tá? Aí você só vai colocar o apóstrofe sem o S, né, em respeito, né, para diferenciar de pessoas comuns. Mas se o nome termina em S e aquele nome você está falando de uma pessoa comum, como por exemplo o Marcos, né, o Mac do Marcos, o laptop do Marcos aqui, meu vizinho, então mesmo o Marcos sendo um nome bíblico, histórico, mas eu estou falando de um Marcos comum. Então eu só coloco a regra geral mesmo, não importa. Apóstrofe S, mesmo já tendo S. Então, o computador do Marcos. Né? Mesma coisa com nomes históricos, mas que sejam usados para pessoas comuns. Se for pessoa comum, que o dono do nome, então apóstrofe S, regra geral. Né? Marcos Computer, Messias Book, né? Então o livro do Messias, o computador do Marcos, mas
Se o nome termina em S, você está se referindo àquelas pessoas que são nomes históricos, pessoas, né, muito importantes para a história, nomes universais, aí sim, em respeito, para diferenciá-los de pessoas comuns, meros mortais como eu e você, nós, né, a gente vai colocar apenas o apóstrofe, sem o outro S, tá bom? Então, Jesus love, o amor de Jesus. Hercules strength, né? A força de Hércules, tá? Então, nomes universais se referindo a pessoas importantes, a gente não coloca o S, só o apóstrofe, mas tem que ter final S no nome, não é qualquer nome histórico. Tudo bem? Beleza. Já que a gente está falando de S, a regra aqui parece similar, mas não é a mesma coisa. Aqui nós estamos falando agora, nesse slide, de plural. Então, mas plural onde, professor? Você vai focar sempre no possuidor. Quem é o dono da questão do que você está falando, né? Então, entre aspas, o dono, o possuidor da frase são as garotas. Então, aqui você tem a frase The girl's friend. Por que que aqui não tem outro S depois do apóstrofe? Porque aqui girls não é um nome universal, é garotas em inglês. Bom, então a segunda regra específica é essa. Quando você tem nomes no plural, então o plural automaticamente já é basicamente um S, né, na maioria dos casos. Então girls, o possuidor estando no plural, ele não recebe outro S, tá bom? Então ele recebe só o apóstrofe. Então só existem duas regras em que a posse vai ser apenas com apóstrofe. Nomes universais terminados em S, como Jesus, Deus, etc. E possuidores no plural, porque automaticamente já tem um S. Então a gente só coloca o apóstrofe nesses casos. Bom, existem casos de posse de marcas, né, de brands, na verdade. Né? Por exemplo, Bob's Burger. A gente vê, poderia estar lá os hambúrgueres do Bob, mas não, essa não é a forma mais usada para posse em inglês. Eles usam possuidor, mais apóstrofe S, mais coisa possuída. Então, Bob's Burger significa os hambúrgueres do Bob. Bob foi o criador da marca, da lanchonete, do restaurante. Né? Mas nem sempre isso acontece, gente, porque a maioria dessas marcas elas são muito famosas, né? Principalmente as americanas. Então, quando a marca é muito conhecida, fica desnecessário dizer a coisa possuída, o que é que elas vendem, qual o produto delas. Então, fica só o possuidor e o apóstrofe S, porque todo mundo sabe o que eles vendem. Né? Então, o McDonald's vende hambúrgueres, né? Batatas, enfim. O Teachers, né? que aí é para dizer que ele é o mestre, né? O whisky dos mestres, né? O Scott dos mestres, né? Teachers Scott Whisky, né? Teacher, mas teacher, professor não é teacher? Sim, a ideia de teacher de ser um mestre, uma pessoa, né, que tem respeito, enfim, sabedoria, aquela coisa, tá bom? Então, o whisky dos mestres, não é o whisky para qualquer um. Bom, e o Habib's, quem não conhece, né, gente? Essa aula tá me dando fome já. O Habib's, né, é uma marca um pouco que remete ao árabe, né, ao mundo árabe, enfim. Não sei se ela é árabe, talvez seja americana, não sei, né, mas o importante é que ela usa o genitivo. Então, Habib's, todo mundo sabe que Habib's hoje vende muita pizza, mas o prato principal do Habib's pelo menos na minha época, não sei agora, era a esfirra, né? Enfim. Bom, então é isso, Habib's esfirra. Bom, então nesses casos, e o brasileiro adora copiar o inglês, né? A gente ama. Os portugueses de Portugal, né? Eles preservam mais o português. Então eles evitam traduzir. Por exemplo, o mouse que a gente usa para mover aqui o cursor no computador é mouse no Brasil, mas em Portugal é rato. A sigla daquela doença AIDS, né? Nós usamos essa palavra do inglês que é AIDS, mas em Portugal eles traduzem para SIDA. Síndrome da imunodeficiência adquirida, enfim. Então existem inúmeros exemplos que Portugal traduz para o português e nós absorvemos os termos, principalmente termos de tecnologia, de computação, de informática, né, direto do inglês. Tá? Muito bem. E aqui eu encontro algumas lojas, a gente encontra brasileiros que querem deixar o seu estabelecimento, né, com o A mais chique internacional, né? E aí nós tinha o caso desse cartaz aí, né, no salão da Marieta, né, a Marieta Maquilagem. Então ela colocou lá Mariette's Maquilagem, né? Maquilagem é o novo, é do meu tempo. Então seria a maquilagem da Marieta, traduzindo de trás para frente.
Bom, gente, então é isso. Então essas marcas famosas não precisam colocar a coisa possuída, o que é que elas vendem, o que é que elas possuem, né? Como, por exemplo, aqui não é o Levi, como eu escuto muita gente falando, é o Levi's, que foi o criador do jeans, né? O Levi's Jeans, mas todo mundo sabe que Levi's vende jeans famosos, né? Enfim. Não é necessário colocar a coisa possuída, porque a gente sabe que o McDonald's é restaurante e o Levi's é jeans. Bom, chega de repetir, professor, vamos lá. Nós podemos usar isso para indicar tempo também, essa posse. Né? Por exemplo, a aula de amanhã, né? Tomorrow's class, a aula de amanhã. O programa de hoje, program ou the today's program também pode, né? Pro, tem que traduzir trás para frente, não falar inglês de trás para frente. Né? O programa de hoje, tá? Então é muito usado para tudo. A única exceção, gente, aí a gente chega num ponto muito importante que a exceção, eu acho que esse é um dos poucos casos em que a exceção é mais fácil do que a regra, né? Porque a exceção vai ser exatamente igual como nós usamos no português. Então, vocês estão vendo aqui alguns objetos, como mesa e aqui uma janela, né? Eu trouxe esses exemplos porque eu achei mais fácil para a gente assimilar, a gente entender. Então, como é que eu faço a posse de uma mesa? Como assim a posse de uma mesa? Eu quero dizer que a mesa tem pernas. Claro, ela tem 4 pernas. Eu quero dizer que a perna da mesa, né? A perna da mesa. Como é que eu digo a perna da mesa? Apesar de não ser uma posse direta e a mesa ser um ser inanimado, ou seja, não tem vida, né, a gente precisa indicar a posse, né, que a mesa tem pernas. Então a gente nunca vai usar aquela regra que a gente aprendeu agora. Por quê? Porque aquela regra é mais usada para seres animados ou para indicar tempo, mas quando você trata de posse de seres inanimados, ou seja, basicamente de objetos, de coisas que não têm vida, né, você vai usar as palavras ao pé da letra e na mesma sequência do português. Por exemplo, olha só, se eu quero dizer aqui a perna da mesa, né? Ah, mas uma dica importante, professor, quando é que eu sei em inglês que eu estou usando de, aqui ó, de ou do ou da? Simples. A preposição original é de, que nós dizemos que é esse OF aqui que pronuncia com som de V. Of. Pronuncia aí para não esquecer. Of, tá? Então, se você quer dizer apenas de, você diz of. Se você quer dizer do ou da, é como no português, é a junção da preposição mais o artigo o ou a, que é the, né? Então, de mais o, do. De mais a, da. E os plurais também. De mais os, dos. De mais as, das, tá? Então, se você precisa usar o da, você usa of the. Se você precisa usar o de, apenas of, tá? Então vamos aqui, ó, palavra por palavra. Aqui a sequência é igual no português. A, the, perna, leg. Da, então aqui eu vou usar of the, mesa, table, tá? Então você nunca pode usar the table's leg, porque é posse de coisa, posse de objeto. Então não funciona aquela regra. Para posse de objeto apenas essa regra aqui, tá? Bom, então aqui eu quero dizer a janela da casa. A janela é a posse da casa? De certa forma é, porque ela está na casa, né? Pertence à casa a janela, é uma parte da casa, né? Então nesse caso, vamos lá traduzir. A, the, janela, window, da, né? Of the, casa, house. Então, the window of the house, the leg of the table, tá? Posse de coisas inanimadas. Então essa é a única exceção, ficar atento para não esquecer, tá bem? E aqui eu trouxe um pequeno exercício que a gente pratica em sala, né, com vocês, para ver se vocês realmente estão entendendo, né? Porque às vezes a gente fica calado, às vezes a gente diz que está entendendo com vergonha, não pergunta, a minha pergunta é muito besta, mas não existe pergunta besta. Interessante a gente entender para a gente conseguir já se comunicar. Então vamos aqui. Na primeira coluna nós temos os possuidores, os donos da questão. E na segunda nós temos os objetos ou as coisas que esses donos possuem, que eles têm. Né? Então vamos aqui. No primeiro exemplo eu tenho Ana, ou Anna, né? E flash drive, que é o nome correto para pendrive, pendrive em inglês. Né? Então quero dizer que o pendrive da Ana. Então o que é que eu coloco? Mesma sequência. Possuidor mais apóstrofe S para indicar o de, o do ou da, e depois o objeto que ela possui. Anna's flash drive, o pendrive da Ana. Aqui nós temos no segundo exemplo um nome que termina em S, olha só, atenção. E parece que é um nome universal, Jesus, Jesus.
né? Resta saber se eu estou falando do Jesus da Bíblia ou se eu estou falando de um Jesus meu amigo, meu da esquina ali, vizinho. Então, se eu estiver falando do Jesus da Bíblia, no exemplo, então eu vou colocar apenas o apóstrofe para diferenciar ele das pessoas comuns, tá? Então eu quero dizer Jesus Power, o poder de Jesus, tá? Poder de Jesus. Aqui, como só tem o apóstrofe, eu sei que é o Jesus da Bíblia, o nome universal, e não uma pessoa comum, tá bom? Muito bem. Professor, pode me dar um exemplo? Posso. Por exemplo, a Madonna, aquela cantora famosa, ela teve por um tempo um namorado brasileiro chamado Jesus Luiz. Né? Acho que ela é modelo, não sei bem. Ele namorou com ela por uns tempos. Então o nome dele é exatamente igual, Jesus, né? Jesus. Mas a gente sabe que ele é uma pessoa comum. Não é um nome que está falando de alguém que marcou a história do mundo. Não. Né? Ele é uma pessoa comum que foi namorado da Madonna. Não é tão comum porque foi namorado da Madonna, né? Mas no final das contas é uma pessoa qualquer, comum, tá? Então, se eu estivesse falando do Jesus Luz, o poder do Jesus Luz, lá do homem, né, e não do Jesus Cristo, eu colocaria outro S depois desse apóstrofe, tá bom? Porque era uma pessoa comum, mas como não é, só apóstrofe. Bom, aqui eu tenho um student, que nos ajuda a traduzir, a entender, né, que é estudante, aluno ou aluna, e speaker. Speaker pode ser a pessoa que fala, o falante, o palestrante, mas aqui ele está falando de alto-falante, de caixa de som. Tá? Então, caixa de som é speaker em inglês. Então, eu quero dizer que a caixa de som a caixa de som do estudante. Como é que eu falo? Então, vamos lá. Possuidor, mais apóstrofe S, mais a coisa possuída. Student's speaker. Caixa de som do estudante. No exemplo abaixo eu tenho uma palavra parecida, mas se você observar ela já tem um S, então isso indica que ela está no plural, né? Um nome, um substantivo, é algo. Né? Então estudantes. E aqui eu quero dizer que ele tem e-books, ou seja, electronic books, tipo PDFs. Não é um livro de papel, é um livro eletrônico. Né? Enfim, então quero dizer, e não é um livro na verdade, está com S no final, então é plural. Então aqui eu tenho e-books, electronic books, né? De estudantes. Então, como é que eu digo que os livros eletrônicos são dos alunos? Mesma coisa. A diferença é que se eu tenho plural no possuidor, a regra vai ser parecida com a do nome universal, tá? Então, students e-books, os e-books dos alunos ou das alunas ou dos estudantes, tá bem? No próximo exemplo, gente, nós temos dois possuidores. E me parece que nós só temos um objeto, um iPod, né? O iPod é um dispositivo eletrônicozinho que você pode mexer, colocar fone de ouvido, enfim. Bom, então eu tenho a Mary e o Tim e eu tenho um iPod para os dois. Então eu quero dizer que o iPod é de Mary e Tim, para dividir, para repartir. Né? Então, eu vou colocar o apóstrofe S nos dois ou só no final? Óbvio que só no final, né? Porque quando eu coloco no final indica que os dois têm o mesmo objeto. No exemplo de baixo, eu tenho a dica do iPod, mas o iPod está no plural. Então, olha só, então você já deduz que são mais de um iPod. Então, você faz a pergunta, Alisson, esses iPods, eles são compartilhados, são dos dois ao mesmo tempo, ou cada um tem o seu, ou o seu separadamente? Nesse caso, eu quero que a gente pense assim separadamente. Então, vamos ver como é que a gente faz. Quando o objeto, cada um tem seu próprio objeto, você, claro, vai botar a marca em cada um separadamente. Então, se cada um tem um iPod separado, Mary's and Tim's iPods seria a opção correta. Né? Os iPods de Tim, só dele, e de Mary, só dela. Tá? E o último exemplo que a gente acabou de falar, que é posse de coisas inanimadas, posse de objetos, né? Enfim, então a gente sabe que um laptop é um notebook, né? Então, notebook. Eu quero falar aqui da tecla do notebook, the key, né? Notebook key. Então, a tecla do notebook. Mas eu sei que para indicar uma parte de um objeto que não tem vida, eu não posso usar essa regra do apóstrofe S. Eu tenho que usar a mesma sequência e as mesmas palavras do português. Lembra quais são? Se eu quero dizer o laptop, ou a tecla do laptop, eu tenho que saber como é que escreve do em inglês. Lembra que é of the, né? Se fosse de era só of, mas é do, então é of the. Então, aqui. Então fica mais ou menos assim, eu troquei o nome aqui, não era botão, né? Era tecla. Mas ok, vamos imaginar que era tecla. The button of the laptop. Né? Deixa eu me ajeitar, gente, para não ficar confuso, para vocês não ficarem
sem entender nada, tá? É porque eu tinha um slide e depois eu decidi trocar por outro exemplo. Mas então, a ideia era essa. Né? Laptop key. Key é que é tecla, ok? Desculpa. Bom, vamos lá, continuando. Então, quero dizer que era a tecla do laptop. Então, eu vou escrever o exemplo literalmente. A tecla do, de mais u, laptop. Tá bom? Então é só isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá bom? Essa foi a nossa primeira aula, foi mais ou menos o que nós vimos, e aí ao longo das aulas eu vou gravando o vídeo para compartilhar com quem não pôde assistir. Que algumas mães me ligaram falando que não estão tendo acesso, porque às vezes tem um celular para vários filhos em casa, então a gente vai tentando se ajudar. Vocês me ajudam daí, eu ajudo vocês daqui, tá bom? Então, thank you very much, né? Espero que vocês tenham gostado. Bye bye.